Fala pessoal, beleza? Eu fiquei muito tempo sem trazer um conteúdo novo aqui pro canal, acho que já fazem 3 ou quase isso semanas que eu não trago nada, mas foi por um bom motivo, que foi que eu tava me debruçando aí sobre uma nova atividade, né? Quem acompanhou o vídeo lá dos 1000 inscritos sabe do que eu tô falando, que é mexer com argila ou derivativos, né? Ou até algumas pessoas chamam de clay art. E como o próprio nome desse canal já define, né? Eu sou uma pessoa muito autodidata, então eu gosto de pegar os assuntos que me interessam e aprender e correr atrás, tentar se desenvolver, mesmo que não fique bom no final. Acho que o percurso e o aprendizado que fica pelo caminho, de fato, é assim, inexplicável. Então, incentivado também pela minha namorada, eu decidi lançar um desafio para mim mesmo e mexer um pouquinho com essas massinhas e ver o que eu conseguia fazer, até onde eu conseguia ir, e se era interessante, o que aquilo realmente agregaria para mim. E foram algumas poucas semanas aí pesquisando ferramentas, tipos de massa, vendo vídeos sobre pessoas já profissionais no assunto, como eles fazem, dicas de técnicas, o que eu posso fazer, o limite daquilo que eu consigo chegar, várias coisas que eu pretendo trazer hoje nesse vídeo aqui, compilando tudo que eu aprendi e, claro, fazendo com vocês até o final um boneco novo, algo legal para a gente poder trabalhar junto. Então, se você é um curioso do assunto, ou se você quer aprender um pouquinho mais, quer ver como que é, para ver se vale a pena começar, fique comigo até o fim desse vídeo, que ele vai ser bem, mas bem longo, mas também vai ter muito conteúdo legal, para com certeza você sair daqui sabendo o que fazer e se vale a pena ou não brincar com essas massinhas. E também peço, para ajudar aqui o canal, que se vocês se inscrevam nele, para a gente crescer cada vez mais e esse vídeo chegar para mais pessoas interessadas nesse assunto. O vídeo deu muito, mas muito trabalho mesmo. Então, o seu curtir, tudo aquilo que você puder fazer, o seu comentário para ajudar aqui o Nerddata vai ser muito bem-vindo. Eu dividi esse vídeo em várias partes para facilitar para você que precisa se locomover entre ele, né? Talvez voltar uma explicação, ou quer adiantar, não quer ver alguma outra, quer ir direto pro boneco, seja o que for que você queira fazer aqui, vou deixar dividido e aí você fica à vontade para navegar entre o vídeo. E agora sim, devidamente alinhados, bora! Eu sou Anderson Valadares e sejam muito bem-vindos ao Nerddata. Pessoal, só pra gente se inspirar aqui antes de começar, tá? Eu separei alguns canais que eu vou trazer pra vocês, dos que eu acompanhei pelo menos de clay art, que eu gostei bastante, e foi um dos motivos para eu ter começado a mexer com essa massinha, tá? Esse primeiro aqui, o Dr. Garuda, é um cara sensacional, né? Eu acho que ele é, se não me engano, mexicano ou algo do tipo, não tenho certeza. Mas é um cara sensacional, ele posta vídeo regularmente até hoje, então toda semana pelo menos tem algum vídeo. Voltado a muita anime, coisas da mídia em geral, o que tá na cultura pop bombando. Eu gosto também de JoJo, Shingeki no Kyojin. Então assim, cara, o trabalho dele é fantástico, é um cara muito bom, merece o crescimento que ele tá tendo. Então, se vocês quiserem ou ter como referência algo bom, ou de certa forma só por curiosidade como eu, ficar vendo e tentar se inspirar aqui, vale a pena, tá? Se você gosta de Pokémon especificamente, tem esse canal também, Squash Clay, da Ásia, né, o pessoal. E ele faz um monte de vídeos sobre Pokémons. Aqui é um tipo de clay art com outras massas mais específicas que ele usa e tal, mas também vale a pena, é legal, eu gosto. Então, pra quem quer fazer uma coleçãozinha de Pokémon aí, fica a dica, tá? Tem muita coisa bacana no canal dele. Eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida lá também, tá? Então, pessoal, tentei ver também um site de algum brasileiro que faz esse tipo de coisa e tal. Achei esse Rafa Demetri, eu não sei nem se é brasileiro, pra falar a verdade, mas eu vi em algum lugar, alguma legenda em português, e aí deu a entender que era. Mas também ele faz alguns Pokémons mais específicos aqui, né? Eles fazem com um cenário legal e tal, vale a pena também dar uma conferida. Ele tem postado vídeo também regularmente, tá? Que é um critério que eu tô usando. Tem muita coisa de clay art que aparece aqui no YouTube, mas tipo 4 anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, aí
não é tão legal pra gente que vai começar a acompanhar esse assunto, né? Então esses 3 aqui eu sei que postam regularmente, qualquer um deles que você acompanhar vai estar bem servido, tá? E por fim, eu tentei procurar alguma coisa, porque essa é a ideia principal desse vídeo, né? Quando você cai nesses vídeos todos aqui e vê essas esculturas tops, você pega e fala, pô, que legal, eu vou tentar fazer também. E aí você começa a fazer, se você for igual eu, meio ruinzinho, aí não vai ficar tão legal, você vai ficar frustrado e vai tentar vai talvez desistir aí de uma coisa bacana. Eu tentei procurar algum vídeo que trouxesse, que ensinasse, que explicasse o que você precisa, tal, mas eu achei poucas coisas, né? É o que eu até vou comentar daqui a pouquinho na parte de desvantagens. Não tem muita opção para você consultar, para você acompanhar. Existem algumas poucas pessoas que fazem algumas coisas, mas ainda é pouco, né, perante o que a gente precisa. Então, eu vou fazer esse vídeo especialmente para poder trazer isso um pouco para quem caiu nesses vídeos de time-lapse aqui, ver, pô, que legal, curti muito, achei muito da hora, quero fazer, o que eu faço? É isso que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Todos os detalhes do que você precisa fazer, e eu vou fazer um na prática pra gente acompanhar e ver junto o que a gente pode fazer com essas massinhas e essas ferramentas, beleza? Bora! A primeira coisa que temos que falar é sobre as vantagens e desvantagens que eu encontrei no ClayArt. E acho interessante listar elas, pois assim conseguimos saber se a atividade vale a pena e quais os desafios que encontraremos no caminho. Começando pelas vantagens, e com certeza a primeira delas é poder representar em 3D qualquer coisa que você goste. O que leva à segunda vantagem, afinal de contas eu posso simplesmente imprimir em 3D no impressora, e muitas vezes vai sair melhor definido que seu modelo à mão. Embora isso possa ser verdade, além de ser muito mais barato você confeccionar sua própria peça, a sensação de realizar seu projeto com as próprias mãos não tem preço. Já que estamos falando de preço, também vale mencionar como vantagem o fato de que os produtos são relativamente baratos e não precisa de muito para começar. Outra questão relevante é que se você gosta de arte ou já pratica algum tipo de trabalho artístico manual, possivelmente vai se identificar com este mundo de massinhas. Uma outra coisa que me surpreendeu e gostaria de destacar como vantagem é o fato de como a atividade pode ser terapêutica. O tempo simplesmente voava quando eu estava ali focado em concluir meus bonecos. Além do bem-estar que você sente quando finaliza e fica ali contemplando sua obra. E para finalizar essa parte, não preciso nem dizer que fãs de action figures e estátuas, além de pessoas que gostem de colecionar, com certeza vão se identificar com ClayArt. Já falando um pouquinho sobre as desvantagens, a gente também tem algumas. A primeira que eu encontrei foi a escassez de informação. E como é uma atividade bem nichificada, não se encontra material abundante igual a outras formas de arte. O fato de ser necessário desenvolver habilidades também pode afastar algumas pessoas, pois requer um tempo considerável para começar a ter um resultado no mínimo satisfatório. Sendo sugerido, talvez não totalmente necessário, mas as ferramentas específicas também podem ser consideradas uma desvantagem, já que são um pouco difíceis de serem achadas. Por fim, o tempo, que mencionei ser uma vantagem, também é uma desvantagem, porque muito possivelmente você vai gastar algumas horas trabalhando no seu modelo, tempo este que muitas vezes não temos disponível. Mas acima de tudo isso que eu falei, no fim das contas, assim como em qualquer outra forma de arte, o que vai definir se vale a pena ou não é o seu gosto pelo assunto. Minha sugestão é pratique e experimente, que uma hora você encontra algo que goste. Então não se apegue a opiniões alheias sobre o que é legal ou o que não é. Confira com seus próprios olhos, aqui no caso da ClayArt, suas próprias mãos. Dito isto, vamos para a parte prática. Bom pessoal, antes da gente começar mesmo a mostrar para vocês na prática como que essas massas se comportam, eu queria vir aqui e mostrar que tem algumas opções, tá, quando você procura massa para modelagem. Só que eu separei duas especiais para vocês, que são as mais utilizadas. Eu acho que eu recomendaria que vocês começassem por elas, tá? A primeira é essa que chamo de Oil Clay, essa massa cinzenta aqui. Ela tem também, assim como a outra, a plastilina que a gente vai falar, ela também tem vários tipos de
densidade, né? Então você vai ter ela mais mole, ela mais dura, ela normal, considerada normal, né? E o preço em média dela fica em 57,500 gramas, tá? Ela é um pouquinho mais salgada que a outra, mas também é uma massa boa aí para quem quer começar, tá? E para saber, mas 500 gramas é muito, é pouco, o que dá para fazer? Eu mostro também quando eu vou mostrar os bonecos, mas em resumo, uma estátua ali de uns 15, 20 centímetros vai dar uns 200 gramas, 250. Óbvio que depende muito do tanto de material, de coisa que você vai acrescentar à sua escultura, né? Mas 500 gramas dá para você fazer uma peça pelo menos tranquilamente, tá? A outra que a gente tem é essa da Corfix, né? Essa aqui é plastilina, que ela também tem várias cores, em média de R$30. Aqui na minha cidade eu acho que eu paguei 27, 28, não lembro. Mas ela também é uma massa legal de trabalhar, apesar de ser bem diferente da Oil Clay que a gente mostrou. Mas aí eu passo para vocês a diferença. E também 500 gramas de R$2 é um pouquinho mais barata, tá? Também recomendo para quem está começando. Além da Oil Clay e da plastilina, tá? Também tem essa, o pessoal chama de terracota, que massa fria, né? Que eu também não sei se vale a pena, essa eu não utilizei, então não sei dizer, tá? Mais pra frente aí, se alguém até nos comentários já chegou a usar, fala se vale a pena, se é legal. Ela é bem mais salgada que as outras, né? Então você vê que aqui é 3 de 500, então sai mais barato. 25 mais ou menos cada uma. Então é um preço legal também, só precisa ver se realmente vale a pena. E aí vocês, se alguém já usou, usa, mais pra frente, se eu chegar a utilizar ela, eu falo com vocês. Beleza? Vamos para a prática agora? Então, pessoal, falando sobre as massas aqui, eu testei duas em especial, tá? Eu comecei pela Oil Clay, que a gente viu lá, que está em faixa de R$50, 500 gramas, tá? Já utilizei, fiz 2 bonecos com ela, fiz o meu querido Almighty aqui, não sei se dá para ver legal, né? E também fiz um outro boneco, que é o meu Titã. Mas qual que é a grande desafio dessa massa, tá? Eu percebi que essa aqui é a Medium, se vocês darem uma olhada que vocês conseguirem ler, é a Medium. Ela é muito mais dura que a da Corfix, tá? Então se você pode ver aqui, ó, tô fazendo bastante força para tentar moldar ela, né? Então talvez para quem não goste muito disso, seja indicado se for pegar uma Oil Clay mais soft. Óbvio, qual que é a vantagem de você ter uma massa mais dura, né? Além de ficar mais prático na hora de moldar, porque quando você está moldando você vai ver que ela precisa de muito tato, né? Então você vai ter que juntar uma peça na outra, e quando você for fazer a junção, se ela é uma massa muito mole, você pode terminar atrapalhando outra parte que estava legal, tal. Neste caso em especial, você não tem esse problema, porque ela é muito mais difícil de moldar. Só que em contrapartida também ela é bem mais dura, então ela é bem mais difícil você fazer algum tipo de trabalho com ela, tá? Mas não é uma massa ruim. Eu indico também para quem, talvez em segunda instância, não comecem com ela, que pode ser um pouquinho sofrido no começo, mas depois que você pega o jeito também, vai tranquilo. Ou no pior dos casos, pegar uma dessas, só que de forma a versão soft, né? Que aí não tem tanto trabalho assim para você moldar ela. A outra que eu também tenho aqui, eu testei bastante, é essa da Corfix, tá? É aquela que a gente viu na tela do computador. Era um pouco mais barata, acho que é consideravelmente mais barata que a da Oil Clay. E ela é mais mole, né? Então digamos que ela é soft. Deixa eu abrir aqui. É o equivalente a soft da Oil Clay padrão. Eu não vi pelo menos outro tipo de produto delas, meio que default essa daqui. Você pode ver a diferença, ó, ela é muito mais fácil de modelar. Lembra muito aquelas massinhas de criança ou até mesmo biscuit. Então ela é muito mais tranquila, você consegue trabalhar com ela tranquilamente, não é tão, muito mais simples. Só que ela vai justamente o oposto da Oil Clay que comentei, né? Ela termina sendo fácil de modelar, de moldar, só que na prática, ali, quando você está tentando fazer a sua peça, ela pode atrapalhar, porque como ela molda muito fácil, qualquer coisa que você toca, qualquer detalhe, atrapalha ali na hora de
de você terminar o produto, tá? Mas vai, no fim das contas, por opção, tá? Se fosse para indicar, acho que é melhor para quem está começando, começar por essa, que ela de fato é mais simples, ela é mais moldável, mais tranquila, ninguém vai sofrer tanto. E aí depois você testa a outra, e se você gostar, né, fica a seu critério definir qual que você gosta mais. Já que a gente está aqui, tá, outro detalhe que é importante a gente falar, logo a gente vai para a tela do computador para ver preço, tal, esse tipo de coisa. É importante falar que existem as ferramentas de modelagem, né? E elas não são, são bem específicas. Você pode ver que tem uma quantidade, eu comprei bastante. Eu queria testar quais que realmente precisavam, quais aquelas que não eram tão interessantes, para que vocês consigam ser mais assertivos, tá? Eu acho que eu comprei coisas demais, não precisava de tudo isso, não uso tudo isso, tá? Essas aqui que estão mais à direita são coisas que são ferramentas que raramente eu uso, tá? Eu uso mais essas daqui. Então, na hora de você comprar, talvez você não precise usar de todas, pelo menos não de início, tá? Quais são as mais importantes pra gente falar em ferramentas de modelagem, que são chamadas de estecas, ou muitas pessoas chamam de estecas, tá? Quais são as principais aqui que eu mais uso, tá? Depois a gente fala um pouquinho quando for pro computador do que cada uma faz. Eu diria que a ferramenta de modelagem em si, né, são essas daqui, tá? Que elas possuem vários formatos e tamanhos diferentes. Não sei se vai dar legal para vocês verem daí, mas elas têm a função principal de o quê? De escavar, né? Então a gente vai fazer algum tipo de abertura numa peça, você utiliza essa ferramenta de escavar para fazer algum tipo de projeto, de atuação, né? Porque é importante mencionar que só existem dois tipos. Basicamente, modelar é duas coisas que você faz. A primeira delas é ou acrescentar material, né? Então você faz uma peça pequena e acrescenta o material, depois você de alguma forma faz essa junção, ou você remove material, né? Que é propriamente escavando. Então essas ferramentas de escavar, elas são muito úteis, tá? Elas existem em diferentes tamanhos e formatos. Eu tenho até aqui, se você dar uma olhada, deixa eu só procurar, ó. Por exemplo, ela é muito maior, né? Para fazer, obviamente, cavidades maiores, tem um formato quadrado. Essa aqui já é redonda, para fazer algumas coisas mais suaves. Existem outras com modelos mais achatados, não sei se vai dar legal para vocês verem aí, mas mais ou menos assim. Ela tem esses bicos para alcançar lugares que talvez você não consiga, né, escavar com outros modelos, os cortes são mais profundos. Então essas daqui, ela tem vários modelos, gente, mas vários modelos mesmo. E no fim das contas depende mais de você ver qual da sua necessidade, tá? Eu particularmente uso uma de cada, que tá ótimo para mim, tá? Então veio para vocês a questão de necessidade. Outra que é interessante a gente falar aqui também é os bolhadores, né, que eles chamam de bolhadores, que são essas que tem essas pontas no fim delas, tá vendo? Elas servem basicamente para fazer junções nas peças. Então você trabalhando para conectar um componente a outra ou suavizar alguma parte que você ache necessário, tá? Também existem em vários tamanhos e formatos. O formato na verdade é o mesmo, né? Mas dependendo da onde você está trabalhando, uma maior é necessária, uma menor, tal. E também existem, além disso, outras que têm formatos com essas pontas de borracha aqui, né? Que ela também serve para amassar, entre aspas, para juntar. Só que ela tem formatos diferentes do redondo, para ficar mais fácil na hora de você juntar. Então, quando você passa uma para suavizar assim, ó, ela fica muito mais homogênea, né? Então aí depende muito de você, de novo, ver qual a necessidade do seu projeto. Eu comprei todas, eu queria testar todas, eu sou assim, mas não precisa, tá? Outra que eu uso bastante aqui, não precisa necessariamente ser essa, tá? Essa aqui foi a que veio no kit, então é a que eu estou usando. Mas é uma de corte, acho que é meio óbvio, né? Se você vai utilizar massa, você precisa às vezes de um corte mais preciso que não dá para fazer com a mão.
Então você termina tendo que cortar com essa ferramenta e aí ela ajuda bastante você a fazer peças mais precisas, né? Com formatos mais retos ou algo do tipo. Na outra ponta aqui também tem essa que eu uso às vezes, né? Que são eles também funcionam como escavadores. Então você tem essa com a pontinha mais curva, dá pra você ver legal aí, que ela vai fazer buracos, né? E aí depende muito também do projeto. Todas dependem, né? São bem específicas, mas você vai achar a necessidade dela na hora certa, tá? Então depende muito do que você quer fazer. Outras coisas básicas aí que também eu utilizo, né? É o pincel. Mas o pincel, é óbvio, né? O pincel você vai pintar a peça é precisa de um pincel. Mas não é bem isso. Isso aqui eu aprendi com um vídeo de um rapaz, até indico ele, tá? Ele faz esculturas assim incríveis, chama Dr. Garuda. Se você procurar no YouTube lá, vai ter os vídeos dele. As peças dele são incríveis, ele faz assim, esculturas belíssimas. Foi um dos caras que me inspirou a começar a brincar com isso aqui. E ele usa muito a ponta redonda aqui do pincel. Essa é uma dica legal que eu demorei um tempinho para pegar. Para quê? Para fazer justamente essas junções entre peças, né? Então, vamos pegar um exemplo mais fácil aqui. Ó. Eu pego isso aqui, conecto de alguma forma, né? E aí depois não quero que fique assim. Isso aqui, óbvio que tá feio, né? Você faz uma junção e ela fica muito mais suave, mais como se fosse uma peça só. Então isso aqui ajuda muito na hora que você está modelando, ajuda muito mesmo, fica muito mais bonito. Então é uma dica legal aí. Não precisa ser um pincel, né? Pode ser qualquer outra peça que tenha essa pontinha redonda para você poder trabalhar de alguma forma. Legal, né? Essa daqui eu terminei usando ela de uma forma única aqui. Eu não sei nem se é para isso que usa de verdade, mas foi o jeito que eu utilizei ela, achei legal, tá? Quando você pega uma peça, deixa eu buscar aqui meu boneco. Tipo, eu usei ela pra fazer cabelo ou barba, tá? Quando você pega, tipo, esse Poseidon aqui que eu tô trabalhando, para fazer essas marcas em peças ou no cabelo, né? Ela funciona muito, mas muito bem. Então, principalmente fazer esse tipo de textura, né? Fica mais legal com esse tipo de ferramenta. Então, fica mais uma dica aí para você também. Caso você ache interessante, ó, vou até fazer umas aqui. Ela faz esse efeito na massa. A pinça, né? Uma pinça comum aí que você pode comprar em qualquer lugar. Ela é boa também, para às vezes ter um pedaço muito preciso que você precisa de colocar com mais precisão, né? Ela vai te ajudar a posicionar ali e não tremer sua mão ou algo do tipo. A mesma coisa, essa aqui, ó. Que eu terminei vendo que mais para frente, que muitas ferramentas odontológicas que eles chamam, ou até de manicure, né? O pessoal utiliza para fazer escultura, pelo mesmo formato, né? Ela tem essa pontinha achatada aqui, né? Acho que dá para ver. Essa pontinha achatada ela ajuda muito na hora de você ter mais precisão em partes pequenas. Então, isso termina ajudando pra caramba o seu projeto. Então, é uma pecinha, uma ferramenta aí que eu indico vocês procurarem. Deve ter em mercado, talvez alguma loja de maquiagem, alguma coisa. Mas vocês vão encontrar. Se vocês encontrando ela, vocês com certeza vão notar a diferença aí na prática quando você estiver fazendo sua peça, tá? E além disso, pessoal, aí tem várias outras que eu nem utilizei tanto, né? Mas que também podem ser mencionadas. Essa aqui até agora eu não descobri para que funciona, tá? Se alguém souber aí me fala. Tentei utilizar, não peguei ainda o jeito, mas deve ter alguma utilidade. E todas as outras são meio que complementos dessas que eu falei, tá? Alguma que eu não tenho, que eu também sinto falta, às vezes, eu já vi que o pessoal tem, quando a gente for na internet eu posso mostrar, é uma para amassar, tá? Quando você vai fazer uma peça, você precisa, se ela deixar isso redondo, né? Tem a forma rústica de colocar, fazer isso aí assim, né?
Só que há peças específicas que você consegue fazer, tipo um rolinho, né, aqueles de rolo de macarrão, você consegue amassar ela e ela ficar mais retinha. Essa peça eu não tenho, pretendo adquirir, mas ajuda também nos projetos, tá? E aí de resto, todas as outras, depende muito de sua utilização, como eu falei, né? Tem várias e várias ferramentas, mas o básico para começar, eu diria que são as estecas de cavidade, né? Essas daqui eu acho que é importante você ter. Se conseguir uma de precisão assim também é legal. O pincelzinho ou qualquer outra coisa redonda, isso aqui já te ajuda. E algo para cortar, diria que é o básico. Isso aqui você já consegue começar. O desafio não é tão grande, tá? O resto tudo você pode fazer com a mão. A diferença é que você pode fazer exatamente a peça inteira com a mão. Só que as ferramentas te ajudam em partes mais detalhadas, em algumas coisas mais específicas, te deixam mais rápido o seu trabalho e mais preciso, né? Mas aí vai de você, o que você achar melhor para começar seu trabalho. Beleza? Vamos lá ver os preços agora, pra gente poder ter uma ideia de quanto isso aqui custa. Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando de ferramentas lá das estecas, né, que a gente falou, tem vários. Você coloca aqui no Mercado Livre estecas, por exemplo, você vai ter vários desses kits. Foi inclusive um deles que eu comprei, não lembro nem qual, mas foi algum que vinha com um tanto de ferramenta que eu achava que era necessário, eu queria testar. Aí os preços variam muito. Você vai ver que tem esses de próximos de R$100, tem aqueles de amassar, né, que a gente conversou. Tem também esses kits que já vem com uma massa, um kitzinho entre aspas completo para você começar. Se não me engano foi algum desses que eu comprei. Aí ele já vem com aqueles escavadores, né, e todo o kit aí de ferramentas que você precisa. O que eu indico para vocês, tá? Aqui eu acho que eu comprei isso aqui, mas foi desnecessário. Não precisava de tudo isso. Tem algumas formas mais simples de começar. O problema é que você raramente vai encontrar essas ferramentas separadas, né? Você não vai ter tipo um kit, eu quero só um kitzinho de escavar, depois eu quero mais um pouquinho, mais aquele de bolhador. Geralmente você tem que comprar um kit, tá, para começar. Então, pesquisa bem, vê qual que vale a pena aí para vocês. Eu acho que não precisa de tudo isso, mas também você não vai conseguir comprar separado. A não ser que você tenha uma loja perto da sua casa aí que mexa com arte, né? Você consiga se deslocar até lá, ou algum site que você compre especificamente cada ferramenta, tá? Ou às vezes até algum outro site que você consiga olhar e colocar no carrinho lá só o que você quer. Mas eu peguei esse do Mercado Livre, tá na faixa aí de 130, 150 reais. Tem alguns mais baratos, outros mais caros. Depende muito do que você quer pro seu projeto, mas eu diria que o máximo que você vai pagar é isso daqui, tá? Mais a massa lá de 50 reais, com 200 reais você começa a trabalhar. Mas eu ainda acho que você consegue fazer com menos, tá? Não precisa de tudo isso não. Mas aí vai de vocês. Usa a palavra esteca, você já vai achar tudo isso que eu estou procurando aqui. Se quiser mais específico, bolhadores tem também, né? Ou em alguma lojinha de 199 aí que você encontra na sua cidade, talvez tenha itens de manicures, às vezes no supermercado. Vale a pena dar uma olhadinha lá que você vai encontrar alguma coisa que pode ser útil para você. Mas o mais importante mesmo, pessoal, você tem que testar. Você vai colocar lá, vai vendo, você vai desenvolver o seu próprio jeito de fazer, tá? Mas em relação à ferramenta, eu diria que isso aqui, mais a massa, é o que você precisa para começar a trabalhar. Então, pessoal, para a gente ir para a prática aqui, né? Eu tenho um projeto meu pessoal, vou mostrar para vocês depois no fim certinho, mas eu estou fazendo alguns deuses pagãos aí. Então eu comecei pelo grego, né? Padrão, então eu comecei fazendo o meu Zeus. Tá prontinho aqui. E aí concluiu o meu Poseidon, que foram os bonecos de treino, né, que eu comecei a brincar para tentar entender um pouquinho como funcionava isso tudo. E agora eu vou fazer um com vocês, que é o terceiro irmão que falta aqui, né, que é o Hades, poderoso deus do submundo.
E para isso, aí pessoal, difere bastante a questão dos materiais, né? Pro meu específico, óbvio, né? Tem alguns que são iguais, tipo a massinha. Eu vou ter que usar, não tem jeito. Então, eu vou usar essa aqui da Corfix, como eu mostrei para vocês já. Tem algumas as ferramentas que eu separei, que vocês também já sabem, já estão cientes. Eu vou usar para esse projeto. E aí algumas coisas a mais, né? Que aí varia de cada um para cada um. Mas eu comprei essas bases também, de madeira, tal, MDF, um padrãozinho, um tamanho que eu achei legal para fazer meus bonecos. Acho que eu paguei R$3. Mas aí você não precisa necessariamente comprar essa base, você pode fazer a base com o próprio arame, que eu vou mostrar daqui a pouco, ou com a própria massa, depende muito de você. Mas no meu caso, eu vou manter essa base como padrão das outras, tá? Em muitos projetos aí que você vê do pessoal fazendo clay art, você vai ver eles usando arames assim, né? E aí o tamanho, a bitola aqui certinho, depende muito também do que você vai fazer. Mas a grande maioria também utiliza, então eu recomendo que vocês deixem um rolinho aí perto quando vocês forem trabalhar. E o papel alumínio, para quem já viu alguns time-lapse de algumas outras pessoas fazendo aí o seu trabalho com clay art, também sabe que eles usam bastante o alumínio para fazer, principalmente a parte do esqueleto ali do boneco, né? E depois preencher com massa. Em resumo, esses são os materiais que a gente vai usar agora no nosso trabalho. E aí eu vou, óbvio, acelerar o processo, não vou mostrar etapa a etapa, porque vai demorar bastante também, e nem essa é a ideia do vídeo, é mais mostrar como que funciona uma introdução básica ao clay art, tá? Então, eu vou acelerar e a gente se vê no final quando estiver pronto, tá bom? Vamos lá!
3, 2, 1.
Bom, pessoal, depois de muito tempo e muito trabalho, conseguiu sair alguma coisa, né? Tem alguns detalhezinhos para arrumar, mas eu consegui terminar minha última peça que faltava para essa coleção que eu estava fazendo, tá? O meu Hades está pronto e aqui, junto com os seus aliados Zeus e Poseidon, vão completar minha coleção. E apesar de não ter ficado aquela peça incrível que a gente vê pela internet, de muitos outros youtubers muito melhores que eu na modelagem em si aqui na escultura, eu queria trazer esse vídeo para vocês enxergarem um pouco como que funciona o processo, como que o potencial que você pode atingir, aquilo que você pode tentar fazer, né? Eu gostei muito particularmente de criar réplicas de coisas que não são necessariamente absolutas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu comecei fazendo figuras de animes, de algumas coisas que eu gosto, tal, que já existem uma representação, então você fica com aquela cobrança de ter que fazer igualzinho, de ter que sair legal, tal. Aqui eu tenho muito mais liberdade, é uma coisa mais livre. Eu posso fazer eles da forma que eu imaginar, que eu acho que ninguém vai reclamar e falar que tá errado ou que tá certo. E o mais importante, né? Eu fiquei feliz com o meu resultado, eu gostei, tenho curtido muito fazer essas esculturas. A cada novo que eu faço, eu aprendo algo novo, eu crio algo novo. Então, assim, no conceito geral de todo esse vídeo, se eu fosse deixar um recado para vocês, seria: se vocês gostam realmente de esculpir, ou não sabem se gostam, mas querem experimentar, tentem, né? O primeiro que vocês podem fazer pode ser assim uma droga, pode ficar horrível, faz mais um, tenta um segundo, de preferência algo que você realmente goste, que você queira fazer, que aquilo te traga prazer, e aos poucos você vai melhorando, vai tentando fechar ali as suas características, as suas habilidades, e uma hora ou outra você vai chegar num resultado que você te dê como ok, que você aceite, e aí dali pra frente você só vai melhorando. Então, pessoal, o vídeo foi longo, eu sei disso, que ele ficou muito grande, mas a ideia era realmente ter um vídeo com um panorama geral sobre o que é Clay Art, sobre tudo aquilo que envolve esse mundo, que vocês precisam para começar. Eu procurei na internet quando eu comecei, encontrei pouquíssimos vídeos sobre isso, né? Você vê muito time-lapse de pessoas fazendo aquelas esculturas incríveis e tal, mas não muito detalhista, nada didático, sobre mostrando como você pode fazer, né? Muitas vezes, assim como você pode cair de paraquedas, tentar aprender, ter um pouco de dificuldade. Então o vídeo de fato era para auxiliar todo mundo que tem vontade ou que deseja ou que é apenas um curioso sobre o assunto, tá? Então aqui eu me despeço de vocês. Peço por gentileza que, se vocês gostarem desse vídeo, se ficaram aqui até o fim, acompanharam tudo isso, que deem um like, que se inscrevam nesse canal. E se quiserem mais vídeos sobre Clay Art, sobre outras esculturas que eu possa vir a fazer, deixa aí nos comentários sua informação, que eu vou me atentar. É algo que eu estou curtindo muito fazer agora, então se vocês gostarem também, vai valer a pena trazer aqui por Nerd Data. E é isso, pessoal. De fato, agradeço muito a todos que me acompanharam até aqui e todos que viram esse vídeo gigantesco. Se tiverem dúvidas, comentem que eu também posso ajudar vocês no que for necessário, tá? É isso, foi um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Vejo vocês na próxima. Tchau!